Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Sou grato a Deus, porque o Senhor tem nos reservado este momento de adoração e de meditação da palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados, no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 26. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 26, versículo 1 em diante. Aleluias. Quantos vieram até esta casa nesta noite ouvir a voz do Senhor? Eu vim ouvir a voz de Deus nessa noite. Gênesis 26, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Sobrevindo a fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Amém? Amados, o livro de Gênesis, o livro da narrativa das origens, é interessante quando Moisés vem a discorrer em relação a essa situação vivida pelo patriarca Isaque. A bem da verdade, quando Deus chama e convoca o seu pai, Abrão, Deus lhe faz promessas, ratificando-as no seu próprio filho, Isaque. E Deus diz a Abraão e o convida a recepcionar uma mensagem da parte de Deus, quando Deus diz assim: sai do meio da tua terra, sai do meio desta tua parentela, e vai para uma terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão pega toda aquela sua comitiva. Alguns estudiosos sugerem que ele saiu mais ou menos com um clã de cerca de 1000 pessoas, e foram naquela empreitada que só Deus sabia do plano. Só Deus tinha arquitetado e só Deus tinha escrito o que ele faria na vida do patriarca. E aqui repousa um dos primeiros ensinamentos que nós extraímos desse texto. Às vezes nós escrevemos um plano muito lindo para nós, para as nossas vidas. Às vezes nós elaboramos uma narrativa de vida e focamos nela e dizemos: assim, assim vai acontecer, assim, assim vai ser. Mas nossos planos não passam de um papel rabiscado diante do plano eterno de Deus para a nossa vida. Porque aquilo que nós escrevemos no papel, aquilo que nós engendramos na nossa alma, aquilo que nós arquitetamos no nosso coração, nem de longe se compara àquilo que Deus tem reservado para nós. Deus chama Abraão e diz assim: vai, e ele foi. Chega à altura dos... correndo um pouco na história, porque o tempo não nos espera. Chega à altura do que foi conhecido como os Carvalhos de Mamre. Abraão chega ali, diante daquela terra, e Deus diz assim: Abraão, contempla e observa. E a Bíblia diz que Abraão levantou ali um altar. Só que Abraão fez toda uma caminhada. A época de Abraão, eles estavam passando por uma primeira grande fome naquela região. Então era comum as pessoas, os nômades, como era o caso do patriarca,
eles buscarem um paradeiro, eles buscarem uma terra que fosse habitável, que fosse palatável, uma terra onde pudesse gerar frutos, uma terra onde ele pudesse criar alguma coisa. E ele buscou e começou, e a Bíblia diz que ele correu as cercanias daquela região, foi até o Egito. No Egito ele viveu uma das situações mais difíceis da sua vida. Abraão falhou quando mentiu em relação ao seu relacionamento com sua esposa. Depois de quando ele fez toda aquela circunferência, toda aquela circunscrição por ele caminhada e juntamente com os seus, a Bíblia diz que ele retornou ao mesmo lugar, aos cavalos de Mamre, e levantou novamente um altar. Por que você está falando isso, pregador? Porque eu quero que você guarde essa informação, porque nós vamos entrar no texto agora. O capítulo 26, ele não vai tratar especificamente de Abraão, ele vai tratar de Isaac. Mas Abraão guarda a relação com Isaac por conta da promessa que ela era algo vivo. Repita comigo, a promessa de Deus é viva. Sabe por quê? Porque ela não morre em mim. Ela não para em você. A promessa de Deus, ela vara as épocas, os tempos, as eras, e ela vai aonde os desígnios do Senhor ordenar que elas cheguem, e ela vai. Se a promessa foi para Abraão, mas o Senhor ordenou se estender a Isaac, e se aperfeiçoar em Jacó, assim ela iria operar, porque a promessa de Deus não é palavra que volta vazia. A palavra do Senhor, ela vai, e a Bíblia diz que quando ela volta fazendo e trazendo o que apraz ao Senhor. Se é desígnio de Deus, se é promessa de Deus, não voltará vazia. Quando Isaac chega naquela terra de Gerar, a ideia anterior e primeva de Isaac era ir para o Egito. Ora, percebam que todos os dois queriam ir para o Egito. Afinal de contas, naquela época, quem não queria ir para o Egito? Abraão quis ir para o Egito, Isaac, não diferente, quis ir para o Egito. Por quê, irmão? Porque eles estavam passando pela segunda grande fome registrada na época. Era uma fome estarrecedora. Não conseguia se procriar nada, cultivar nada. Parecia até que a terra, de forma organizada, tinha decidido não dar fruto. Diferentemente do Egito, aonde tinha um grande rio que abastecia toda aquela cidade, e a cidade tinha provisões. De sorte que o destino final das pessoas eram buscar os caminhos do Egito. Mas este não era o caminho que o Senhor tinha reservado para o seu filho. O caminho mais fácil era o Egito, mas não era o caminho que o Senhor determinou. Eu quero lhe dizer, debaixo da autoridade de Jesus, o caminho mais fácil sempre vai ser o Egito, mas não é isso que Deus tem reservado para a sua igreja. Ah, Senhor. O caminho mais fácil, é a porta mais larga, é o local do deleite. Quando Israel saiu do Egito, ele se lembrou e disse assim: era melhor que a gente tivesse ficado lá, porque lá a gente tinha abundância, a gente tinha muitas cebolas, tinha alho, tinha todo tipo de condimento, tinha aquilo que poderia trazer provisão para nós. E agora nós nos encontramos neste deserto, fatalmente nós iremos morrer aqui, nem cova nós temos aqui, vamos ser sepultados longe dos nossos pais. E aí começou toda aquela falácia diante de Deus, e Deus diz assim: vocês não estão entendendo, eu quero falar com vocês no deserto. Eu não vos trouxe para morrer aqui. Aleluia.
Se nessa noite você estiver passando no deserto da sua vida, Deus não te trouxe para o deserto para te fazer morrer. Deus te trouxe para o deserto para tu viver. Deus fez você sair do Egito, que aparentemente era terra boa, mas Deus te colocou no deserto. Alguém olha e diz assim: não é desejável, mas ainda assim ali está a presença de Deus. É no deserto que está a presença de Deus. É no deserto onde Deus faz brotar água de pedra. É no deserto onde do nada Jesus faz brotar as maiores provisões que poderiam haver naquele momento, naquela circunstância. É no deserto que Deus fala conosco. Isaac queria ir para o Egito, mas Deus diz assim: fica em Gerar, porque aqui eu vou te abençoar. Mas a fome está grande. Fica aqui, porque esta terra eu vou te dar. Não vai pela tua vista, não. Lembram quando Ló se separou de Abraão? O que foi que ele viu? Eu quero as campinas. Eu quero lugar alto e verdejante. Eu quero as campinas do Jordão. Por quê? Porque lá é alto, lá é verdejante, lá tem água, eu quero é lá. Mas quem tem promessa de Deus: filho, eu ainda vou te dar uma colher de chá. Aponta para onde tu quer a tua mão, o teu olhar, e vai. Porque para onde eu for, Deus vai ser comigo na minha vida. Não importa se para onde é que você vai, se você vai para Canaã ou se você vai para as campinas do Jordão. O que importa é que Deus esteja com você, e onde você estiver, o Senhor te abençoará neste lugar. Bendito seja o nome de Jesus. Isaac permaneceu em Gerar, e a Bíblia diz que ele começou a se desenvolver do ponto de vista financeiro. Essa expressão nem existia na época, mas a sua riqueza começou a se dilatar, a se redimensionar, de tal sorte que a proporção era nunca antes vista na face da terra. A proporção era 100 por 1, pastores e igreja. Era como se eu tivesse apenas uma semente, mas daquela única semente conseguisse brotar 100 árvores daquela semente. Era uma coisa absurda e ninguém conseguia entender, porque a promessa, a palavra e a bênção de Deus disse assim: fica aí porque eu vou te abençoar, é aí. Tu tem só um, mas é como se tivesse 100, aleluia. Senhor, eu não tenho nada. Deus é aquele que abre porta onde não tem porta. Senhor, eu só tenho uma. Deus é aquele que faz de um 100. Ah, Senhor, e eu agarrei esta palavra, aleluia. Senhor, é só uma semente, mas é essa única que eu vou plantar, porque a Bíblia diz que um planta e o outro rega, mas só quem dá o crescimento é Ele, aleluia. Ainda que seja só uma, mas Deus vai fazer este número se multiplicar. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Isaac gozou de uma prerrogativa inerente à sua família. O seu pai tinha feito uma aliança com os filisteus à época de sua vivência por lá, de sorte que eles fizeram um acordo e disseram assim: esses poços são meus, e das minhas crias te dou eu, firmando ali um compromisso, um pacto. A Bíblia diz que com o passar do tempo, Abraão morreu, e Isaac usufruiu dos poços de seu pai. Entretanto, quando eles começaram a ver que Isaac estava se agigantando, eles temeram e disseram assim: não, nós vamos entupir todos os poços de Abraão, que guarde relação com Abraão aqui em Gerar, não vai ter mais nenhum poço. E a palavra do Senhor diz que entupiram todos os poços, todos eles. Havia uma intriga, uma celeuma, uma peleja constante entre os pastores de Isaac e os pastores dos filisteus.
Havia uma contenda exacerbada, de forma que, quando Abimeleque viu aquela situação, disse assim: Isaac, eu gosto de você, eu sei quem é seu pai, mas sai desta terra. A palavra do Senhor, discorrendo no capítulo 26, diz que Isaac saiu da terra alta de Gerar e desceu ao vale de Gerar. No vale, ele encontrou os poços que haviam sido entupidos. No vale, na terra baixa, porque ele estava lá em cima, na terra alta de Gerar, mas ele foi convidado a deixar a terra, e a Bíblia diz que ele desceu. Irmão, que ensinamento é esse? Às vezes a gente pensa, igreja, que nós temos que subir, quando Deus está dizendo assim: tem que descer um pouco mais. Às vezes a gente pensa que vai decolar, e Deus diz assim: calma, calma, não é agora, ainda tem o vale de Gerar para tu visitar, calma. Irmão, como é que você contextualiza isso? Deus diz assim: José, eu tenho uma coisa grande para ti, José, tu vai ser o maior da tua casa. Mas Senhor, eu sou o menor, eu sou o último dos irmãos. E Deus diz assim: não, eu vou te dar sonhos e revelações que nenhum deles vai ter, e eu vou te mostrar o que eu vou fazer na tua vida. E a Bíblia diz que antes de José ser o governador, a ideia estava firmada no coração. Deus estava dizendo, ele chegava para o pai dele e dizia assim: pai, Deus está me mostrando, olha, ele te mostrava uns feixes, e eu mostrava um feixe que me representava, e aí aqueles outros feixes se curvavam diante dele. Depois ele me mostrou um grande lumiar, o sol, a lua, e depois me mostrou muitas estrelas, e as estrelas e aqueles lumiares se curvavam diante da minha representação. Eu não estou entendendo o que é isso, pai. E Deus estava confirmando e dizendo assim: eu tenho coisa grande contigo, eu tenho coisa maravilhosa, coisa que ainda não foi revelada, coisas grandes, como disse Jeremias, coisas grandes, coisas ocultas, mas que também são firmes. São isso que Deus tem reservado para o seu povo. Só que quando José pensou que iria decolar, Deus disse assim: desce um pouco mais, José. E aí a Bíblia diz que ele passou como se fosse por uma escada, como uma escadinha que vai descendo. José desceu, e aí foi lançado. A primeira descida de José, ele desceu para a cisterna. A segunda descida de José, ele desceu para o Egito. A terceira descida de José, ele desceu para os calabouços, para a prisão. Mas antes de ter palavra de autoridade, antes de ser governador, antes de ter força dentro do Egito, José teve que descer para que Deus pudesse levantá-lo. Não é assim que a palavra diz? A equação de Deus funciona diferente daquilo que nós calculamos. A equação de Deus, ela é diferente. Quando nós pensamos que 1 mais 1 são 2, Deus diz assim: não é assim que funciona na minha equação. No meu dicionário funciona diferente. Importa que eu suma, mas que ele cresça. Ei, para levantar alguém, Deus quer levantar, ele diz assim: importa que você suma, mas que ele cresça. Suma, mas que ele venha aparecer nas nossas vidas. Deixa ele aparecer. Ele desceu ao vale, chegou lá, tinha os poços entulhados, e ele disse assim: se nós já estamos aqui no vale, vamos desentulhar os poços. E começaram a desentulhar e a retirar toda a sujeira e tudo que tinha sido colocado dentro do poço. O poço voltou a dar água. Quem estava lá em cima, não satisfeito, disse assim: ei, esse poço também é nosso. Aleluia. A Bíblia diz que o primeiro poço
foi alvo, foi emblema de uma grande contenda, de uma confusão. De sorte que eles tinham uma tradição de que quando acontecia alguma coisa, em algum dado momento da história, geograficamente falando, historicamente falando, algum acontecimento, eles colocavam um nome que representavam algum acontecimento. Colocaram o nome daquele poço contenda. Ezeque. A expressão aí contenda indica uma oposição frontal. Duas partes que se opõem frontalmente. Aí fala de força, de robustez. Às vezes nós estamos no vale e a força nos falta. Olha o poço da contenda. Eles entendem a voz do Senhor e dizem assim: deixa esse poço daí da contenda para eles. Deixa esse poço aí da briga, da rusga, da intriga com eles. E eles foram ao segundo poço. Talvez você diga assim: mas por que eles cederam tão fácil assim? Tem certas águas, igreja, que não é para nós bebermos dela. Não era para o povo de Deus beber daquela água da contenda. Tem gente que toma da água da contenda, pastores. Tem água dentro da igreja, tem poço dentro da igreja, mas prefere beber da água da contenda, da discórdia. E não é isso que Deus quer para o seu povo. Ei, deixa esse poço para lá e passa mais à frente, porque o que Deus tem reservado para ti é coisa grande. Retira essa contenda, essa inimizade, essa intriga, aquilo que te impede de ouvir a voz do Senhor, aquilo que te impede de tu passar o poço à frente, aquilo que impede você receber o ideal que Deus tem projetado para a tua vida. Vai à frente, quem quiser ficar no poço da intriga que fique, mas você vai caminhar à frente. Deixa a confusão de lado. A Bíblia diz que ele passou ao outro poço. E nesse poço, quando eles desentupiram ele, viu que verteu água de novo. E esta água, quando começou a verter, alguém gerou um olhar e disse assim: ei, esse poço também é nosso. Gerou-se ali uma inimizade entre eles. Na contenda, o fator é externo. Na inimizade, o fator é interno. Se mina as relações. Na contenda, você exterioriza. Na inimizade, o que é ruim está dentro. As relações estão corrompidas, corroídas, porque está se tomando da água errada. Para vocês terem uma ideia, a expressão hebraica para esse poço era sitna, que quer dizer inimizade. Mas se nós formos pegar a etimologia dessa palavra, a sua origem mais ortodoxa, ela vai remeter à palavra, sabe o que? Satanás. Porque Satanás, ele vem para trazer esse desarranjo no meio das pessoas, no meio da igreja, no meio dos irmãos, retirando toda a sorte de bênçãos que Deus possa fazer o seu povo experimentar, porque o seu coração está embotado por algo chamado inimizade. O contraditório da inimizade seria a amizade, que é o que nós devemos ter dentro da igreja. É aquela expressão mais íntima, quando diz assim: a dor do um é a dor do outro. Se um passa por uma coisa, todo mundo tem que passar junto. Eu me importo com o que está acontecendo com fulano. O que está acontecendo com ciclano é de mim. Foi isso que aconteceu. Lembra quando Caim matou Abel? O que foi que Deus perguntou? O que tu fizestes?
E Deus não estava perguntando porque Deus queria saber. Deus estava perguntando para que ele pudesse ver e analisar o que ele próprio tinha feito. Deus estava dizendo assim: ei, cai em si, observa o que foi que tu fizeste. E ele perguntou: eu sou porventura guardador do meu irmão, protetor dele? E eu tenho uma resposta para lhe dizer: nós somos guardadores uns dos outros. Nós temos essa responsabilidade uns para com os outros. Se não fosse assim, a palavra do Senhor, ela seria contraditória, quando ela diz que o pé não é maior do que a mão, que o olho não é melhor do que o ouvido, e assim vai. Cada órgão dentro de uma dimensão maior que se chama corpo, ele tem a sua responsabilidade, o seu grau de valor e a sua importância. Ninguém é maior, ninguém é melhor diante da casa de Deus, diante do Senhor. Ninguém tem uma coisa melhor. O cérebro precisa do coração, o coração precisa dos rins, e toda a estrutura funciona assim. Ei, o pastor não é melhor, eu também não sou melhor do que o pastor, os pastores não são melhor do que a igreja não pode mais que o pastor, e assim vai. O conjunto que louva não é melhor do que o pregador não vale nada se não for a colaboração dos irmãos aqui para orquestrar o microfone, e assim funciona no corpo místico de Cristo. Todos nós precisamos um do outro, todos nós temos que ter isso no coração. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não dá para chegar, porque quando fraquejar, você não vai ter aonde se amparar. Você não vai ter com quem receber uma palavra de fé. Você não vai ter ninguém para te segurar no braço e dizer assim: ei, nós vamos chegar. Vocês lembram da muralha? Eu estou contextualizando, mas eu vou já entregar. Mas tem algo de Deus aqui. As muralhas de Jericó, quando elas estavam sendo rodeadas, porque Deus ordenou que se rodeasse aquela cidade, e disse assim: a muralha vai cair, mas vocês têm que perseverar neste propósito. Igual a esses 12 dias, vamos perseverar no propósito. E aí a muralha estava sendo rodeada. No último dia, que alguém estava dizendo assim: opa, chegamos no último dia, vamos vencer. Deus diz assim: no último dia é 7 vezes mais. E a Bíblia diz, alguns historiadores contextualizam os escritos históricos, e que as pessoas, quando estavam rodeando, e aí não tinha critério nenhum, era o povo de Deus, era o homem e a mulher, era o velho, era o ancião, era o mais forte, era o mais jovem, era a criança, era o adolescente, era todo mundo imbuído num propósito: vai rodar, vai girar a cidade, vai fazer aquilo que Deus está mandando, porque a bênção vai chegar para todos, mas tem que estar todo mundo junto, vamos lá. E aí os historiadores contextualizam e dizem que havia um só pensamento entre eles, quando alguém queria fraquejar, quando o mais velho estava ali perto do mais novo, e alguém dizia assim: não vou conseguir. Alguém segurava no braço e dizia assim: se eu chegar lá, você vai chegar comigo. Se eu chegar nesse destino, você vai alcançar o objetivo juntamente comigo. Deixa o segundo poço para lá e vamos ao terceiro poço. A Bíblia diz que eles passaram, abandonaram o poço da inimizade e foram para um outro poço. Neste poço eles cavaram, desentulharam, verteu-se água novamente. E este poço foi conhecido, chamado ali Reobote, que traduzido quer dizer amplitude. Mas amplitude de quê? Ele estava dizendo assim: agora Deus tem alargado o nosso espaço. Porque parece assim, ó, que as coisas vêm se avolumando e elas vêm encurtando seu campo de ação e te apertando, te massacrando. A prova geralmente é assim. Lembra quando o Senhor faz uma analogia muito curiosa em relação ao leão? E ele diz assim: o diabo, ele fica como um leão rugindo ao redor, bramando como um leão por uma presa que possa tragá-la. A estratégia do leão, em primeiro plano, é reduzir o campo de ação da presa. Então ele fica assim, olha. E a cada momento ele vai encurtando aquele território, vai encurtando, e aquela pessoa vai vendo, aquela presa, melhor dizendo, vai
sentindo que a situação está difícil. Mas trazendo isso para dentro da Sagrada Escritura, e uma colocação muito importante do profeta Isaías, quando ele diz assim: olha, quando Deus abençoar o seu povo, Ele vai dizer assim: firma bem as estacas das tuas tendas, alarga bem a elas, porque tu transbordarás para a direita e para a esquerda, não haverá lugar aonde caberá a bênção do Senhor, que estará sobre a tua vida. Mas se prepara, porque a amplitude chegará à tua casa. A Bíblia diz, e aqui eu me encaminho ao final, quando ele sai de Reobote, entendem o que Deus fez naquela situação toda. A Bíblia diz que ele sobe do vale de Gerar e vai para o lugar alto. Lá ele vai encontrar um outro poço, qual eles vão chamar de Berseba. Na verdade é Seba, que quer dizer quando promessa. E aí, quando eles receberem um poço, se chama Berseba, porque é poço da promessa. Quando ele chega nesse poço, junto a esse poço, a Bíblia diz que ele levantou um altar. Pode ler lá. Lembra do pai dele? Saiu dos cavalos de Manre, depois de ter levantado um altar, foi ao Egito, andou, passou por prova, voltou para o mesmo lugar e levantou um altar. Isaac fez a mesma coisa. Saiu, desceu ao vale, voltou, e a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar. O que Deus está nos revelando nesta noite é que nós, além de tomarmos da água do poço que Deus tem nos dado, nós devemos levantar um altar na nossa vida. E este altar, tudo que for depositado em cima dele, deve ser como um cheiro suave diante das narinas do Senhor. Este altar fará um compromisso sincero e verdadeiro entre nós e o nosso Deus, e o nome do Senhor será glorificado através da nossa disposição em adorar ao Senhor. Eu agradeço aqui a minha rica oportunidade em nome de Jesus. As palmas, louva ao Senhor. Fique de pé, glorificando a Deus. Uma nova história Deus fez pra mim.